Boa tarde, galera. Vamos apresentar nosso trabalho de biologia. Vamos falar um pouco sobre os mamíferos. Um exemplo disso é o gato. Da classe mamália, a qual pertencem os mamíferos, reúnem-se animais com as seguintes características. Eles possuem duas características marcantes, que são a presença de glândulas mamárias e dentes diferentes. Outra característica dessa classe são os dentes e a presença de diafragma. Assim como as aves, os mamíferos eles são endotérmicos. O tamanho corpóreo dos mamíferos eles são variáveis. Eles podem chegar de 1,5 gramas, que é uma espécie de morcego, até 3 toneladas, que é uma espécie de baleia azul. Eu vou passar agora para vocês a imagem do maçaranho pigmeu. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Que ele é um rato de tamanho pequeno e ele pode chegar a 1,5 centímetros. E também tem o morcego, nariz de porco de Kiti. Pode chegar de 3 a 4 centímetros, pesando apenas 1,5 gramas. Muito grande no nosso dia a dia. Chorrinha! Ih, eu quis calar a boca. Apesar de alguns transmitirem doenças e danificarem alimentos, eles são de muita importância no nosso dia a dia. Não só na domesticação, mas também na obtenção de alimentos. Exemplo de queijo, lã e tecidos e etc. Eu tenho aqui um exemplo do meu gatinho, que eu vou mostrar para vocês as seguintes características dele. Ele apresenta glândulas mamárias, o meu gatinho não tem porque ele é um macho, mas ele tem bem pequenininho. Ele tem o corpo coberto de pelos e o mais importante, ele mama. Agora eu vou passar para vocês a imagem de alguns mamíferos. Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance. A pele dos mamíferos apresenta uma estrutura epidérmica anexada e exclusiva aos pelos, às glândulas sebáceas e às glândulas sudoríparas. Os pelos e filamentos epidérmicos são formados nos folículos pilosos e são constituídos por queratina. As funções dos pelos são de proteção e isolamento térmico. As glândulas sudoríparas produzem o suor, rico em água, que ajudam a termorregulação. Alguns mamíferos possuem as glândulas especiais na pele e como as glândulas de cheiro do gambá. As glândulas mamárias são derivados da epiderme e sua função é a produção de leite para alimentar os filhotes. Os mamíferos apresentam a célula que armazena gordura na tela subcutânea, formado pelo planículo adiposo. Os mamíferos apresentam a célula que armazena gordura na tela subcutânea, formado pelo planículo adiposo. Esse planículo age como isolante térmico, minimizado a perda de calor como reserva de alimento. Dependendo do grupo de mamíferos, podemos encontrar garras, unhas, chifres e cascos. O esqueleto segue o padrão básico dos tetrápodes,
sendo a presença constante de 7 vértebras e o pescoço uma característica esqueleto dos mamíferos, como vocês vão ver na figura seguinte. Up a Chris, high heels, something worth a half a ticket on my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never top like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. Apresentam uma respiração pulmonar. O pulmão presente também nas formas aquáticas é dividido em pequenos sacos, que são chamados de alvéolos, que aumentam bastante a superfície relativa de absorção do oxigênio. Nos alvéolos, há grande quantidade de capilares sanguíneos, nos quais ocorrem as trocas gasosas entre o ar expirado e o sangue, processo esse chamado de hematose. A eficiência do órgão é ainda maior devido à presença do diafragma, um músculo que bombeia o ar para dentro e para fora do pulmão. A laringe possui cordas vocais. O coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla e completa. A aorta é voltada para o lado esquerdo. Wiggle, wiggle, wiggle. As hemácias são pequenas, discoidais e anucleares. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Par de rim... Vai, 1, 2, 3 e foi. Composto por um par de rins metanéfros, o produto final da excreção nitrogenada é a ureia. E os rins são os responsáveis pela remoção da ureia do sangue. Dos rins, a urina segue para a bexiga urinária através dos uréteres, eliminada da bexiga pela uretra. Monotremados, os sistemas urinário, respiratório e digestório desembocam na cloaca. Do ponto de vista reprodutivo, os mamíferos são divididos em 3 subclasses, que são prototérias, que são ou monotremados, as metatérias, que são chamadas também de marsúpias, e a marsupiais. São os ornitorrincos e os equidnas. Eles habitam atualmente na Austrália e na Nova Zelândia. Eles são ovíperos. O que são ovíperos? Ovíperos é que não possuem placenta. Eles possuem bicos e cloaca. Após o nascimento dos filhotes, eles são alimentados com leite e produzidos pelas glândulas mamárias. Após o nascimento, os filhotes são alimentados pelo bico com leite. Bico com leite? Após o nascimento, os filhotes são alimentados com leite e produzidos pelas glândulas mamárias. Elas são representadas pelos cangurus e pelos koalas. E pelos gambás também. São vivíparos e não apresentam placenta. Os embriões passam um curto período de gestação no útero da fêmea, migrando para o marsúpio, Adriana, fala aqui, Adriana, tu nem me ajuda. Para o marsúpio, que é o marsúpio, a bolsa, onde encontra as glândulas mamárias, e eles permanecem no marsúpio até completar o seu desenvolvimento. Os placentários abrangem 95% das espécies de mamífero. Os filhotes completam seu desenvolvimento no interior do útero materno. Eles possuem placenta, um órgão composto por tecido materno e embrionário. Através da placenta, o embrião recebe nutrientes e oxigênio do sangue materno, além de eliminar os excretas e os gases carbônicos. Pede a imagem. Agora como é que foi? Agora como vocês vão ver na imagem a seguir. Agora como vocês vão ver aqui na imagem a seguir. Você vai... Os mamíferos são
dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Apresentam fecundação interna. O macho possui pênis, um par de testículo, epidídimo, canais de diferentes variadas glândulas. O aparelho genital feminino apresenta 2 ovários, tubas uterinas, útero e vagina. O tipo de desenvolvimento embrionário varia entre os mamíferos, tal fato diferente de monotremados, marsupiais e placentenários. Muitos mamíferos apresentam rituais de corte, por exemplo, dança nupcial, menos elaborado do que o das aves. Os mamíferos surgiram entre 245 a 208 milhões de anos atrás, provavelmente a partir de uma evolução de grupos répteis primitivos. Acredita-se que os primeiros mamíferos eram animais pequenos, do tamanho aproximadamente de um camundongo. Viviam sobre árvores e tinham hábitos noturnos. Os pesquisadores supõem que os ancestrais dos mamíferos tinham pelos no corpo, sangue quente, mas não sabe-se se eram ovíparos e se amamentavam os recém-nascidos. Os mamíferos começaram a se expandir há cerca de 65 milhões de anos após a extinção de grandes répteis. Como vocês podem acompanhar na página 338, a figura mais detalhada. Choquinha! Brasil! Atenção! Nem! Não ficar assim na frente, assim na atrás. Vai. Eu vou ficar mais baixinho. Apresentando nosso grupo. Aqui os mamíferos. Tinha uma chorinha daqui, olha. Ela vai ver que ela vai ficar folgado. Não, bora. 1, 2, 3. Eu tô mijando. Vai. 1, 2, 3. Bora. Não, tá bom. É que nós somos tudo mamíferos. Ei, então fala assim, ó. Gatinho. Vai. Ele vai gofar. Ei, cuida. Não, gente. Vai. Ei, pessoal, cuida. Bora. Não vai começar a coisa aí. Bora. Agora tem que falar, segura ele assim, ó. Todo mundo vai. Não, deixa assim. Bota. Bora. Gente, aparece. É tu que fica fazendo palhaçada. Olha, ela foi, vai. Ei, pessoal, você não vai fazer isso, não, vai. Eu vou chorar. Tô chorando. Tá bom. Bora, sai, gente. Deixa eu. Bora. Ai, santo. Vai. 1, 2, 3 e vai. Essa é a última. 1, 2, 3 e gravando. Boa tarde, galera. Agora eu vou apresentar nosso trabalho de biologia sobre os mamíferos. Estamos aqui com a Adriana. Não, deixa que ela se apresente. Não, Vai. Eu falo assim, boa tarde, galera. Vamos falar agora sobre os... eu vou apresentar vocês. Não, o apresentar é cada um. Vai falar. Vai. Ah, pois tá bom, vai. Boa tarde, época e anexada como as glândulas de cheiro do gambá. As glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas. Os mamíferos apresentam. Quem? Os mamíferos apresentam formado o plano. Eita, meu Deus do céu! Veículo seminal. Veículo não é vesícula. Veículo pra vesícula. Dentre as glândulas estão. Dentre as glândulas. É dentre as glândulas.